Meus amigos, eu devo adiantar que a nossa conversa hoje terá um tom diferente. Uma conversa mais demorada e coloquial. Eu vou tentar me agitar menos, se é que isto é possível. Eu vou focalizar aqui um assunto que, na verdade, é uma cobrança de todos aqueles que nos procuram para falar de futebol, principalmente nesse momento de reprises e reminiscências. Nós somos instados a dizer, a opinar quem foi a maior seleção brasileira de todos os tempos, quem foi o maior jogador do mundo. São comparações feitas de maneira inevitável. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque não se deve olhar o futebol do passado com olhos do presente. E não se deve analisar o futebol do presente com olhos do passado. Essa conversa com o passado, ela é muito difícil. Mas vamos lá. Falar a respeito de seleção brasileira. 1958. Aquela geração maravilhosa, extraordinária de Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Nilton Santos, Bellini, Djalma Santos, Gilmar. Aquela geração que trouxe para o Brasil a primeira Copa do Mundo. E Pelé já surgindo como o maior jogador de futebol que o mundo conheceu. Então foi uma jornada histórica. E o nosso afeto por essa seleção é incomensurável. Como bem disse o jogador Afonsinho, ex-jogador Afonsinho, essa seleção, os seus jogadores, eram os santos dos nossos altares. Nós cultuamos esses jogadores que, na nossa opinião, não erravam, não caíam, não cometiam erros, eles eram semideuses. Ai de quem se aproximasse da gente para falar daquela seleção. 1958, sob o comando de Fiola, essa geração, que inclusive foi responsável pelo bicampeonato de 1962 no Chile. Numa jornada em que Garrincha realmente foi o grande responsável, ou o maior responsável por aquela conquista. De 58 para 62, a presença de Aimoré Moreira no lugar do Fiola e poucas alterações na seleção. Então aquele grupo maravilhoso, aquela geração, tem um afeto maior de todos nós. Mas vamos lá, foi a melhor seleção que você viu, Wilton Bezerra? Em primeiro lugar, nós tivemos a dificuldade para ver os jogos de 58. Em 62 já foi possível, através do cinema, a cores, aquela conquista maravilhosa. Já deu para se tirar a ideia de como a seleção jogava, quais as características dos jogadores. Era tempo do 4-2-4. Havia muito espaço no meio-campo para 4 jogadores. Zagallo, por conta dele, acabou inovando, voltava, saía da extrema esquerda para ajudar no meio campo, fazendo uma espécie de 4-3-3, embora não se falasse disso naquela época. As questões táticas eram colocadas de lado em nome, digamos, de um destaque para o jogador, para a capacidade individual, inventiva do jogador de futebol. Então essa seleção, ela está no coração e tem o carinho de todo mundo pelo que ela representou. Mas a pergunta que me fazem é a seguinte: qual foi mesmo a maior seleção brasileira que você viu jogar? Sem sombra de dúvidas, meus amigos, que é a de 1970. Por uma série de razões. Primeiro, o Brasil tinha saído de um fracasso absurdo na Copa de 66. Com Pelé. A seleção estava com Pelé, o que não aconteceu em 1962, quando o Garrincha teve que dar uma participação inesquecível e extraordinária. 66 foi um fracasso. A seleção brasileira da Confederação Brasileira de Futebol formou para os preparativos 4 seleções. Foi uma desorganização que acabou desembocando no fracasso de 66. Então, para 1970, jogadores geniais, como Carlos Alberto, como Félix,
como Piazza, como Brito, como Gerson, como Pelé. Todos eles sabiam que a Copa do México de 60, ou a Copa do México de 70, seria a última Copa deles. A última oportunidade para uma jornada de consagração. Isso pesou muito. Depois, a seleção fez a melhor preparação que todos os adversários para essa competição. Inclusive, adaptando-se à questão da altitude. Trabalho verdadeiramente perfeito. Nesse quesito, a seleção foi a mais bem preparada da Copa e foi um fator fundamental para que a gente levasse de braçadas aquela Copa. Por essa razão e outras, vamos lá, esquematicamente. A seleção das eliminatórias do Saldanha era diferente. O Saldanha acabou virando o treinador da seleção porque era muito criticada, mas criticada de maneira virulenta pela imprensa brasileira pelo fracasso de 66. Então colocaram o João Saldanha, um homem da imprensa, para amenizar as coisas. A ideia foi do Antônio do Passo, que era diretor de futebol da CBF. Então o João Saldanha fez a seleção das feras, os senhores se lembram? Passamos das eliminatórias, mas o time que depois caiu no colo de Zagallo foi modificado. E aqui para nós, com Saldanha e seu temperamento, seria difícil trazer o tricampeonato para o time do Brasil. Caiu como uma luva o Zagallo, campeão como jogador em 58, bi em 62. E ele fez modificações. Piazza, que era volante, foi quarto zagueiro, passou a ser quarto zagueiro para a entrada do Clodoaldo. O Rivelino deixou de ser reserva de luxo para substituir a Edu. Brito entrou pela zaga central no lugar de Djalma Dias e Joel Camargo cedeu seu posto exatamente para o Piazza, que era volante. E pelo lado esquerdo, Rildo acabou saindo do time e o titular foi Everaldo. Rildo nem foi para a Copa do Mundo. Pensava-se que Marco Antônio seria o titular. Então Zagallo, naturalmente que analisando a situação tática, achou que Marco Antônio subiria demais, deixaria espaço, colocou o comportadíssimo Everaldo, que fez uma beleza de Copa do Mundo. E colocou uma confraria para jogar. Acabou com essa história de canhoto não podia jogar com canhoto, que Pelé não podia jogar com Tostão. Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Tostão, Pelé, uma confraria extraordinária. Reunião dos maiores craques do mundo naquela oportunidade. E essa seleção ganhou jogando um futebol coletivo e individual. Porque não se falava nessa questão de protagonismo coletivo, não. O futebol brasileiro foi fundado pela individualidade. Mas o Zagallo realmente impôs ou criou uma situação tática para o Brasil que sem a bola era um e com a bola era outro. Jogava com Carlos Alberto terceiro, Clodoaldo com toda a liberdade para sair jogando, Rivelino pelo lado esquerdo, Gerson no meio campo exuberante, Tostão colocado mais à frente na pior zona para o atacante, zona de marcação, abriu Zagallo mão de centroavante como Dario ou Roberto do Botafogo. Ele queria um iluminado ali. Com a bola não era Tostão o centroavante, digamos com aquele estúdio rompedor, de jeito nenhum. Pelé e Jairzinho é que vinham de trás. Jairzinho fez uma Copa maravilhosa. Acho até que Jairzinho foi o maior jogador daquela seleção. Pelo menos ficou na minha retina isso. Decisivo, marcou gol em todos os jogos. Então aquela seleção foi a maior que o Brasil formou em todos os tempos, tanto individual como coletivamente. Zagallo foi muito inteligente, esquematizou a seleção brasileira e jogou um futebol extraordinário que encantou o mundo. Eric Hobsbawm, um pensador inglês, disse que depois do Brasil de 1970, ninguém negaria ao futebol a condição de grande arte, exatamente pelo que o Brasil fez.
Então acham que aquela seleção foi imbatível. Foi a maior de todos os tempos, em todos os quesitos que se possa colocar em matéria de cobrança. O nosso afeto, o nosso carinho pelos piondeiros de 1958, mas a seleção realmente que encantou o mundo, que ficou na lembrança de todos de uma maneira forte, foi a seleção de 1970. Era esse o papo, em termos opinativos, acerca de uma cobrança que são feitas para a gente que faz a crônica com relação a quem foi a maior seleção de todos os tempos. Essa é a minha opinião.